Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Jó 31, do versículo 1 ao versículo 12. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo ou infortúnio para os que praticam a maldade? Ou vê Deus os meus caminhos, ou não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeei eu, outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulheres, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito, punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Amém, irmãos? Queridos, e veja a palavra de Deus, traz para nós Jó, e Jó falando da sua integridade, da sua postura realmente diante das pessoas como um testemunho de vida. Por isso nós precisamos lembrar das nossas vidas, do nosso andar e da nossa postura diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, em nome de Jesus, o Senhor fala ao nosso coração nesta noite, neste estudo, ó Pai, através do tema que nós iremos falar, através, Senhor Deus, deste grande tema que nós estamos tratando, que são ídolos do coração. Que o Senhor toque nas nossas vidas, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê diligência, que o Senhor fortaleça e sustente a cada um de nós, para que sejamos verdadeiros testemunhas do Senhor, falando, vivenciando e praticando a Tua palavra dia a dia. Nós somos limitados, Senhor Deus, falhos, e por isso nós clamamos ao Senhor que perdoe o nosso pecado. Clamamos ao Senhor que sustente as nossas vidas, que nos faça fortes. Pedimos ao Senhor que nos dê direcionamento, protegendo, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, e iluminando-nos, ó Pai, a cada dia mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar de um tema que ele é muito delicado, que é o tema chamado pornografia. Isso que nós vamos falar hoje, pornografia. O próprio texto que nós lemos, que é de Jó 31, ele trata e de alguma coisa ele fala dessa integridade e de que os seus olhos não se levaram, ou sua integridade não foi realmente diante do Senhor quebrada, falha, porque o Senhor é um grande juiz. Nós vamos tratar justamente sobre isso, falando sobre a pornografia é um laço perigoso, falando que a pornografia ela é realmente condenada pelas Escrituras e que a pornografia é um ídolo que precisa ser retirado, desalojado do nosso coração. Okay? Para isso, queridos, nós vamos partir de um texto base. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 32. Mateus capítulo de número 5, do versículo 27 ao 32.
Mateus capítulo 5, de 27 a 32. E diz assim, queridos: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Amém, irmãos? Essa é a palavra que lança aqui sobre o tema. Nosso tema, então, é pornografia. E, claro, a pornografia é a exploração do corpo humano com finalidades sensuais. Ela é, essa prática, então, da pornografia, ela tem aí uma ação de autoerotismo, fruto ou até mesmo exercício da lascívia. E aí nós entendemos que essa lascívia é um intenso desejo que está totalmente focado na satisfação imediata deste apetite sexual. Então nós falamos da exploração da imagem do corpo, nós falamos da sensualidade, falamos do erotismo, falamos da lascívia e falamos que essa lascívia é a satisfação realmente imediata de um apetite sexual. Então veja, quando a gente fala sobre pornografia, a gente precisa lembrar que ele é o quê? O contrário do amor, que é um sentimento puro, que é um sentimento profundo, que ele é voltado para o bem de outra pessoa. Então veja, nós estamos mostrando o oposto de um para com o outro. O que o amor prioriza? O bem-estar e a satisfação do outro, do próximo, antes da satisfação e os desejos realmente próprios. Mas veja, por trás da pornografia, ela vai existir o quê? Um mercado enorme daqueles que estão explorando o sexo, sempre visando lucros. Nos nossos dias é o que mais se tem, né? Principalmente as pessoas explorando a sensualidade e a sexualidade, né? Através realmente de sites ou até mesmo através de venda de conteúdo adulto. Tem um lugar na internet que te indica isso e te vende à vontade. E você tem um monte de pessoas ganhando muito dinheiro por uma tarifa X por mês para que você veja ela lá nua. Ela posta a foto delas à vontade lá para as pessoas. Então o que a gente está vendo é essa satisfação, essa busca visando o lucro, com distribuição de filmes, distribuição de fotos, seja literatura, né? E às vezes a literatura licenciosa, silenciosa, nesse caso que você não ouve, né? Você tem que ler, você tem que imaginar, ou você vai ver gravuras lá. Então, ele vai ver que a indústria, chamada indústria do pornô, é um negócio multibilionário, tá certo? E ele vai dizer que elas pode até colocar esse negócio multibilionário, como por exemplo as drogas, né? E como por exemplo a dependência dessas drogas, que se torna um viciado. Então ele faz a pessoa viciar a tal ponto que ele não sabe vivenciar sem aquilo e ele vai consumindo cada vez. Da mesma forma que o viciado em drogas precisa consumir muita droga e ele está constantemente em busca daquilo, a pornografia, a mesma coisa. Então os produtores deste mundo chamado pornô, ele faz o quê? Ele vai se importar com o bem-estar daqueles que consomem. Então eles estão sempre procurando algo que atenda à satisfação, realmente estão oferecendo essa satisfação. O que interessa para eles? A dependência que isso vai criar no indivíduo, tá certo? Também vai fazê-los aceitar novos padrões morais e vai fazer com que a partir de então todo aquele estereótipo, toda aquela informação que está sendo passada, traz para ele um novo padrão moral, tá? Que vai ser agora aceito como algo normal, perfeitamente normal e necessário para a sua vida. Então veja,
nesse mundo que a gente tem totalmente conectado, tá? Apenas alguns cliques aqui ou acolá, a pessoa consegue ter acesso a esse tipo de material chamado material pornográfico. Vê, não há como negar do poder que a pornografia exerce sobre as pessoas. E não ache, queridos, que nesse passo da pornografia ele está ligado somente ao mundo masculino, tá? Hoje ele está quase que igual a ambos os lados, para masculino e feminino. Qual que é o propósito nosso, então, com este estudo? Tá? É fazer o quê? Auxiliar para o enfrentamento deste ídolo do coração. Que vai fazer o quê? Escravizar. Com que tipo de escravização que ele faz? O vício. Tá? Que vai trazer consequências, tá certo? Muito funescas, ruins, tristes para o indivíduo e também para a família do indivíduo. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar hoje é falar que a pornografia é um laço perigoso. Por que isso, queridos? Porque a gente vive num mundo sedutor, tá certo? Onde todo mundo, ou um mundo como um todo, ele está sabendo explorar este mundo da pornografia, este mundo da sexualidade, esse mundo da sensualidade. Qual que é a grande questão disso? O que a Bíblia está dizendo para nós aqui, neste ponto? Se você olhar lá, 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. E aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então ele mostra para a gente dois paralelos, um mundo que explora toda a sua concupiscência, os desejos carnais, e aí ele vai trabalhar com o desejo carnal, o desejo da mente, o desejo dos olhos, o desejo do coração, e vai dizer que esses desejos e concupiscências, eles não agradam a Deus de maneira alguma. E muitas vezes o que acontece é que nós vivemos num mundo que vai normalizando todas as coisas. O grande problema disso é para o crente. O crente vive no mundo. E quando ele vive num mundo que normaliza tudo como se não fosse mais errado, ele acha que, porque todo mundo está fazendo, é o correto. E o padrão nosso é outro. Então veja, não é preciso, por exemplo, a gente ir longe, para a gente olhar e perceber que o sexo tem sido o quê? Grande fonte de tentação, tá? Tem sido grande fonte de desvios para a humanidade. Você vai nas TVs, você vai para as bancas de revistas, você vai para as músicas, você vai para a internet, você vai para a rua, tudo isso traz o que para você? Estímulos sexuais. Eu até, quando a gente conversa, a gente brinca que a Lagoa Azul, quando eu tinha a idade do meu filho, seus 10 anos, 12 anos, até mais novo, quando lançou, primeira vez que passou na televisão, foi passar na televisão depois das 10 horas da noite, quase meia-noite, porque era só para adultos maiores de 18, 20 anos. Na década de 2000, Lagoa Azul passava na sessão da tarde. Como que 10, 15 anos muda uma geração. O que é a ideia? A ideia é de que isso está facilmente sendo assimilado, sendo trazido, sendo colocado, facilmente acessado, facilmente despertando as pessoas, tá? Veja, parece haver o que? Criatividade, tá certo? Por quê? Porque o homem precisa utilizar avanços tecnológicos, tá? Até para fazer essa difusão da pornografia, e você vê tudo isso aumentando, tendo aí realmente proporção grande, colossal com tudo isso, tá? Então, o poder da pornografia é um poder sedutor, certo? E ele faz o quê? Ele vai aliar isso a falta do cuidado, falta de piedade, falta realmente de uma vida com Deus, falta realmente, por exemplo, de afetividade, e ele vai criar todas essas faltas, e ele vai usar tudo isso criando um laço. E este laço é o laço que agarra, é o laço que prende, é o laço realmente que de alguma forma vai escravizar você. Por isso a palavra de Deus, no texto de Mateus 26, 41, vai dizer, vigiai e orai.
Ele manda cada um de nós vigiarmos e orarmos. Para quê? Para que a gente não entre em tentação. Ele vai enfatizar, olha, o Espírito na verdade está pronto. Porque a presença do Espírito de Deus está nas nossas vidas. Porém, a carne é fraca. O ser humano, os desejos, a concupiscência humana, ela é fraca. Facilmente ela o quê? Atende aquele realmente desejo, realmente aquele chamado que o mundo traz. Então, a ideia aqui é, eu e você não podemos trocar o projeto de Deus, tá? Pelo que? Os atrativos sexuais que o mundo traz, ou que o mundo da pornografia tem a trazer. Porque o que a gente faz sabendo que Deus não ama o mundo, e eu não posso amar o mundo, mas quando eu o amo, e quando eu o desejo, quando eu atendo às suas promoções sexuais, eu também estou de alguma forma negando a Deus, ou o amor de Deus, ou não estando nesse amor. Okay? Então a gente não pode trocar esse projeto, a gente não pode viver um projeto e querer também provar do outro projeto, que é o projeto de salvação eterna, certo? Então toda esta ação vai trazer aí um relacionamento sexual, por exemplo, também fora do casamento, seja real ou até mesmo fantasioso. Então, quando ele normaliza a sexualidade, normaliza a sensualidade, ele te leva e te conduz a atitudes que pode ser realmente real, tátil, físico, ou até mesmo fantasioso, que é a questão, por exemplo, de revistas, filmes, contos e por aí vai, certo? O que isso faz? Isso está de alguma forma atacando o plano de Deus, para que você troque o futuro, a ação de Deus de vida eterna, a ação de alegria eterna, a ação realmente de satisfação, a ação realmente de ter um futuro cheio de felicidade, cheio de alegria, de paz, realmente de contentamento, para o quê? Para um prazer transitório, que é o pecado. Então ele te conduz, ele tira a sua visão de Deus, ele tira a sua visão do alto, ele tira a sua visão realmente de vida eterna, ele tira a sua visão do projeto eterno de Deus, para colocar realmente no mundo, na saciar, no atender, no vivenciar o agora. Então é isso que ele vai de alguma forma enfatizar. Veja, Philip Grant, o Hyken, ele vai dizer o seguinte, ter cuidado com o que vemos nunca foi mais importante realmente nos dias de hoje, quando há imagens sexuais em todos os lugares que nós olhamos. Então a pornografia tornou-se uma norma. O maior perigo de todos é a internet. Por quê? Porque a internet é a fornecedora, da mais poderosa pornografia que a história do mundo pode ter. E a gente descobriu que ela pode ser produzida por qualquer pessoa. Tanto que a gente vê uma empresa, uma indústria deste lado muito grande, de pessoas sejam colocadas como profissionais ou não profissionais, fazendo seus vídeos e expondo-se realmente para todo mundo ver, vendendo para que todo mundo veja. Então, se está vendendo e ganha esse dinheiro, é porque tem procura. Justamente isso que nós estamos enfatizando aqui. Então veja, qualquer computador pode baixar, qualquer celular pode entrar, qualquer celular pode receber qualquer tipo de pornografia sem nenhum tipo de privacidade. Hoje, se você olhar os grupos de WhatsApp, tem grupos de WhatsApp especializados nisso. Que o grupo é só de pornografia. De Telegram e por aí vai. Então, a ação é que um fluxo, um material sexual, tá certo? Ele é interminável. Você não tem uma coisa que ele está aí rodando, faz 1, 2, 10, 20 anos. Na verdade, ele tem conteúdos, mais conteúdos sendo produzidos, sendo oferecidos, sendo ofertados para atender às necessidades. Tá? As outras formas, por exemplo, de pornografia, elas acabam até perdendo o seu apelo, porque a imagem já foram vistas, tá? E normalmente a internet é o lugar onde faz todas as coisas serem novas. Está sempre tendo coisa nova, sempre tendo coisa nova. Então você não liga mais para aquilo que passou. Você está sempre procurando algo novo. O que acontece? Por essa razão,
eu e você, nós devemos fazer o quê? Nos dobrar a nossa vigilância. Principalmente onde? Na internet. A internet hoje é a ferramenta número 1 de Satanás. Por quê? Porque ela oferta a você, né? A internet tem ali uma forma, né, de saber o que você gosta ou não. E ela conta assim, qualquer videozinho, ou qualquer coisa, ou qualquer reels, ou qualquer coisinha que você vai assistir, e se você demorar 3 segundos parado naquele negócio para girar a tela, ela grava. O que significa? Daqui a pouquinho, ela joga outro vídeo parecido com aquilo. E se você ficar mais 3, 4, 5 segundos, se ela te prender, ela começa a vir com mais frequência. E a partir daí ela começa a trazer mais coisas, te ofertar mais coisas sobre aquele assunto. Às vezes, para você pode ser banal naquele momento. Porque às vezes olhou, você ficou 3 segundos a mais só para saber o que é que vai acontecer. Aí você percebeu o que é de verdade. Você, não quero ver isso aqui. Pronto, daqui a pouco ele te oferta. O problema é que você fica 3, fica 4, fica 5, fica 6, fica 10, fica 20, 1 minuto, 2, 3, e aí começa a aumentar. E aquilo começa a se tornar tão natural que você vai fazer o quê? Vai buscar. Vai buscar este novo, vai buscar esta oferta, porque a internet é essa ferramenta de Satanás. Ela vai jogando com você para descobrir o que é que você mais prefere. Achando isso e percebendo isso, ela te oferta cada vez mais. Satanás, vamos dizer assim, descobriu um meio para que tenta entender ou tenta buscar o que a nossa mente gosta e prefere. Tentou um jeito de fazer o trabalho de casa, que é o exercício de descobrir como nós pensamos, de aquilo que nós gostamos. Deus sonda os nossos corações, as nossas mentes, e o diabo usa a internet para sondar os nossos corações e a nossa mente através daquilo que atrai. E percepções muito rápidas, 3, 4 segundos apenas, né? Então, veja só, é a ferramenta principal neste século 21. Então, queridos, caminhando para a gente encerrar esse primeiro ponto aqui, é entender que a pornografia ela é uma infecção, e é uma infecção silenciosa no nosso corpo, no corpo principalmente do crente, na vida do crente, na igreja do crente, tá certo? E ela normalmente vai envolver os seus usuários. Da mesma forma que a gente fala de usuários de entorpecentes, a gente traz aqui usuários ou os seus computadores. Seja o nosso celular, seja o nosso notebook, seja o computador grande de casa, seja o nosso tablet, tudo isso está envolvido. Quando nós olhamos o nosso texto, lá em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus vai nos fazer uma advertência. E veja o que o texto vai dizer para nós. Qual que é a advertência que a palavra do Senhor traz? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará onde? Em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Olha só o que é que ele traz, olha só o que é que ele trabalha realmente aqui para nós. Então, nós vemos essa advertência, fazendo o que para nós? Aplicando sobre como eu e você estamos vivendo. O que é que os nossos olhos estão enxergando? O que é que nós estamos procurando? Sobre o que tipo de atitude nós estamos tratando? Como é e as questões que nós estamos dia a dia ligados, buscando, procurando ou assistindo. Então é uma advertência para aplicar perfeitamente sobre como eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. E lembre, queridos, o diabo está usando um laço perigoso. E ele usa principalmente aquilo que mais nós temos, internet, celulares, computador, para nos atrair, para nos chamar realmente a isso. Então hoje nós demos essa introdução, falando sobre o que é pornografia, trabalhando o que é a lascívia, falando para nós o como o diabo tem usado, principalmente tirando de nós o nosso alvo. Então, aceitar e vivenciar os desejos do coração, dar atenção a isso é
tirar os olhos do alvo, que é Cristo Jesus, da eternidade, e trazer uma satisfação rápida, temporária e que torna-se viciante. O diabo, ele laça as nossas vidas, laça os nossos olhos, laça a nossa mente e nos vicia a tal ponto que a gente não consegue sair. Você tem relatos de pessoas que vivem na pornografia com o usuário precisa da maconha, precisa do crack, precisa realmente da cocaína e por aí vai. A necessidade de consumir com uma satisfação real, rápida para a sua vida. Ok? Semana que vem, nós vamos tratar aqui sobre os outros dois assuntos. Nós vamos falar sobre a pornografia, ela é condenada pelas Escrituras, e depois nós vamos falar sobre a pornografia, um ídolo que nós vamos desalojar do coração. E aí nós vamos destrinchar mais sobre esse assunto. Amém? Dentro dessa introdução, desse primeiro ponto, falando um pouco sobre esse assunto, alguma dúvida, alguma pergunta, algo que chame a atenção e queiram perguntar ou compartilhar conosco? Não tá certo. Então, semana que vem a gente volta a tocar no assunto, vai olhar as bases bíblicas para isso e vai entender outras partes de como a gente pode lidar com isso nas nossas vidas. Deus seja louvado, fortalecendo as nossas vidas e tenhamos aí sabedoria para lidar, nos educar e principalmente ensinar aqueles que estão vindo após a gente a lidar melhor sobre este assunto aí. Ok? Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por este tempo, obrigado, Senhor Deus, podemos falar da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por lidarmos, ó Pai, com assuntos muitas vezes colocados como tabu, como temas dos quais nós não podemos falar ou não podemos tocar, ou muitas vezes não é expresso e explicado. Que a gente tenha sabedoria em lidar com o assunto, sabedoria, Senhor Deus, em falar, em comentar sobre ele, e ter sabedoria, Senhor Deus, realmente no zelo de uma vida com o Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor nos desperte a isso. Em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça a uma vida sincera, de adoração, de coerência bíblica, cada dia mais nas nossas atitudes. Abençoe, Senhor Deus, o seu povo, visita, Senhor Deus, os enfermos, fortalece, Senhor Deus, a fé de cada um que o Senhor conhece, cada luta, Senhor Deus, que nós temos, que seja apresentado diante de Ti e o Senhor realmente estenda a sua mão de graça e amor. Da paz, Senhor Deus, e cada dia mais orienta o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos, que Deus nos abençoe.